Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será uma aula diferente, tá bom? Nós vamos responder o nosso exercício de fixação, tá bom? Responder a metade hoje e a outra metade amanhã na nossa próxima aula, certo? E vamos não somente responder, como nós vamos discutir cada uma delas. Quando no slide vocês observarem que no slide apareceu aquele símbolo que vocês já conhecem, que é a atividade adaptada, é porque eu estou intercalando, tá bom? Tanto as atividades de vocês quanto aquelas que são adaptadas. Eu vou responder todas, hoje e amanhã, tá bom? Por isso que eu precisei dividir em duas aulas, certo? Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu gostaria de mandar um beijo, um super beijo, tá bom? E desejar uma boa sorte para todos vocês que vão estar realizando aí a nossa prova, tá bom? Que Deus ilumine a vida de vocês, que todas as nossas revisões, tanto em sala de aula, quanto os videoaulas no YouTube, tá bom? Que tudo isso venha ajudar vocês a realizar uma boa prova, que tudo faça efeito na mente de vocês, tá bom? Façam com muita calma, com muita concentração, E é isso que eu queria falar para vocês. Então, vem comigo, vamos lá fazer a nossa revisão de hoje. E neste momento, nós vamos dar início à nossa correção do exercício de fixação para avaliação. Tudo bem? Peço que vocês prestem muita atenção. Lembrando também que essas atividades eu vou querer no caderno de vocês, não para agora, tá legal? Eu quero que agora, que neste momento, vocês se preocupem em fazer para estudar para a prova, tá bom? E posteriormente eu vou estar recebendo essas atividades, certo? Eu vou orientar vocês, até porque o professor ele não dá assim a resposta, né? Eu vou estar lendo as questões com vocês, nós vamos estar discutindo e vocês, a partir dessa discussão, vão encontrar as respostas e anotá-las, tá bom? Tem alunos que já fizeram, que já mandaram a foto para mim, que eu já verifiquei, já corrigi com eles, tá bom? Outros eu sei que não, por isso que eu estou aqui para tentar ajudar vocês nesse momento, tá bom? Então, vamos passar. Essa nossa aula de hoje é para ajudar na realização da prova. Vocês já podem observar que essa primeira questão é uma atividade para os nossos alunos especiais, tá bom? Tá aqui o símbolo, alunos com necessidades educacionais especiais, que diz assim a primeira questão. A gente vai estar intercalando as atividades, tá bom? Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Qual é a primeira coluna? Calendário gregoriano, calendário chinês e calendário egípcio. E a segunda coluna, calendário ajustado conforme o ciclo da Lua, calendário que se baseava no Sol e calendário com 365 dias. É importante eu falar que se vocês não estudarem, se vocês não pararem para ler o livro, vocês não vão conseguir responder essa questãozinha aqui, tá bom? A gente precisa primeiro conhecer a característica de cada uma delas para poder responder essa questão. Vamos começar respondendo pelo calendário egípcio, tá bom? A princípio, imagina-se que a razão dos egípcios criarem o calendário deva ser a necessidade de se preparar para a época do plantio nas mediações do rio Nilo. Seu calendário foi feito baseado no tempo de cheia do rio Nilo, no tempo tanto da cheia quanto no tempo da plantação, que era quando o rio Nilo secava, quanto no período da colheita, tá certo? De acordo com o calendário egípcio, o ano era dividido em 12 meses. Cada mês equivale a
30 dias. E ainda acrescentavam mais 5 dias, que daria no total 365 dias. Esses 5 dias que eles acrescentavam no seu calendário era como se fosse um presente para o Deus, uma oferenda, uma forma de agradá-los. Durante esses 5 dias, eles celebravam, eram dias de grande festa. Então, nós sabemos que o calendário egípcio é um calendário que possui 365 dias. Esses 5 dias, eles acrescentam como forma de oferenda aos deuses. Então, nós sabemos que o calendário egípcio está aqui embaixo, é o calendário com 365 dias. Aqui é o número 3. Podem anotar aí no caderninho de vocês, tá? Número 3, vem aqui, tá? Já anotaram? Número 3, calendário egípcio. Então, vamos lá. Vamos conhecer o calendário chinês. O calendário chinês baseava-se na Lua. Entretanto, como esse astro tem ciclos de aproximadamente 29 dias, era necessário ajustar constantemente o calendário. Então, a gente sabe que ele se baseava no ciclo da Lua. Olha aqui. Então, a gente já sabe que o chinês, número 2, vai ser bem aqui. Coloquem aqui o número 2, que é o calendário chinês. É o calendário ajustado conforme o ciclo da Lua. E por último, o calendário gregoriano. Esse calendário é chamado por esse nome, pois foi organizado pelo Papa Gregório em 1582. O marco inicial desse calendário está relacionado a um fato muito importante para os cristãos, o nascimento de Jesus Cristo. De acordo com o calendário gregoriano, cada ano é composto de 365 dias. Trata-se de um calendário solar, baseado no movimento da Terra ao redor do Sol. Possui 365 dias divididos em 12 meses, onde a cada 4 meses possui 30 dias, que no caso é o mês de abril, de junho, de setembro e de novembro. E a cada 7 meses possui 31 dias, que no caso é janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro, exceto o mês de fevereiro, que tem apenas 28 dias. Então, a resposta, vocês confirmam aí, tá bom? Conforme o ciclo da Lua, Conforme o ciclo da Lua, é o calendário egípcio, aqui número 3, tá bom? Baseava-se no Sol, é o calendário gregoriano, que a gente acabou de ver. Baseava-se no céu calendário gregoriano, esse aqui é o número 1. E calendário com 365 dias, que vai ser o chinês. Anotaram? Vamos passar. A próxima pergunta, aqui o número 2. Explique o que são fontes históricas e qual sua relevância para os dias atuais. Eu coloquei aqui algumas imagens, tá bom? De alguns tipos de fontes históricas. Em sala, só lembrando aqui, que em sala nós fizemos essa discussão. Eu pedi para que cada aluno citasse um tipo de fonte histórica. Aí o que vocês falaram? Vocês se lembram? Disseram instrumentos de trabalho, teve alunos que falou potes de barros, pinturas e vários outros. E fonte histórica é isso mesmo, certo? Fontes são qualquer objeto deixado de pessoas que viveram no passado, vestígios de civilização passada, que depois que esses vestígios foram encontrados,
passaram a ser estudados. Esses vestígios são muito importantes para a história, pois nos ajuda a conhecer um pouco sobre como eram essas civilizações passadas, conhecer os seus costumes, conhecer a sua vida, certo? Então, nós já respondemos, já conhecemos um pouquinho sobre as fontes históricas e qual a importância delas, conhecer sobre as civilizações passadas. A partir da minha explicação, peço que vocês desenvolvam o texto nas palavras de vocês, tá bom? Na questão 3, ela diz assim: baseado no que você compreendeu sobre o estudo da história, responda V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. O primeiro ponto diz assim: devemos estudar história para conhecer apenas o passado, pois o presente não é importante? Isso é verdadeiro ou é falso? O que vocês acham? Isso é falso, porque a história, ela estuda o passado e o presente. Muitas coisas que aconteceram no passado, muitas situações do passado, eles acabam se relacionando com problemas ou com situações do presente também. Por isso que a história ela tem essa capacidade de estudar o passado e estudar o presente. Nesse segundo ponto diz assim: os historiadores acreditam em apenas uma verdade absoluta para um acontecimento histórico? O que vocês acham? Os historiadores acreditam em uma verdade absoluta? Verdade absoluta é aquela verdade que ninguém pode contestar. Se eu digo que um evento, um acontecimento histórico aconteceu daquele jeito, é porque ele aconteceu daquele jeito. Ninguém pode dizer que é mentira, ninguém pode contestar. Isso é correto na história? Não, não é correto. Ao contrário, a história ela é muito relativa. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você. A verdade é algo relativo, tá bom? Então a gente sabe que essa daqui é uma questão falsa, tá bom? Essa é uma questão falsa, tudo bem? Esse terceiro ponto. Hoje, a história valoriza nossos personagens históricos como operários, mulheres, crianças, escravos e indígenas. O que vocês acham? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Sim, é verdadeiro. Sabe por quê? Hoje, a história valoriza essas pessoas que antigamente elas não tinham vez e não tinham voz, certo? Hoje a história dessas figuras, dos escravos, das mulheres, dos operários, hoje essas figuras elas são valorizadas no campo historiográfico, pois acreditam que cada uma delas colaborou de alguma forma com o processo de formação da sociedade. Então, essa questão é verdadeira, V de verdadeiro. Já colocaram aí na atividade? Próximo. Estudamos história porque é importante entender como nossa sociedade se formou. Nós estudamos história porque é importante entender como a sociedade se formou. É verdade? V de verdadeiro ou é F de falso? O que vocês acham? Verdadeiro, isso é muito verdade. Essa é a próxima. A história estuda as ações dos seres humanos através do tempo? Sim, verdade. Então, nós já respondemos essa questão. Que período histórico estamos vivendo hoje? Cite pelo menos 2 características desse período. O que vocês acham? Que período histórico nós estamos vivendo, hein? Lembrando que os períodos históricos quais são? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, tá bom? Nós, neste momento, no nosso presente, nós estamos vivendo a Idade
Contemporânea. Quem falou contemporânea está certo. Contemporânea. A idade contemporânea é uma época da história que tem início lá em 1789 com a Revolução Francesa, muito bem, e que se estende até os nossos dias, até os dias de hoje. As principais características da idade contemporânea são a consolidação do capitalismo como sistema econômico, a gente não pode esquecer disso, desenvolvimento industrial e o avanço das tecnologias. Vamos passar. Na questão número 5, diz assim: leia o texto a seguir e em seguida marque a resposta que se encaixa com o conteúdo. Alternativa A: o tempo que se baseia em uma divisão de segundos, minutos, horas, dias da semana, meses e anos, e está relacionada à observação dos fenômenos naturais realizados pelo ser humano. E aí nós temos que ler esse conteúdo e identificar se ele é o tempo biológico, está se referindo ao tempo cronológico ou tempo geológico. Para isso, nós vamos precisar conhecer os 3 tempos, não é mesmo? Então, vamos lá. O que é o tempo biológico? Quem esteve em sala comigo já sabe. O tempo biológico está relacionado ao ciclo de vida dos seres humanos, está relacionado ao crescimento, ao desenvolvimento do ser humano, tá bom? Tempo geológico vai mais para a área da geografia, está relacionado ao tempo da crosta terrestre, certo? E o tempo cronológico é aquele que está relacionado a horas, minutos, segundos, dias, meses e anos. Então, a resposta é o tempo cronológico. A resposta da letra A é o tempo cronológico. Você marca aqui, tá bom? Alternativa B: o tempo que considera os fatores humanos como o desenvolvimento tecnológico e a cultura para dividir o tempo. Esse conteúdo nós está se referindo ao tempo biológico, ao tempo histórico ou ao tempo da natureza? Lembrando que o tempo biológico, eu falei agora há pouco, está relacionado ao ciclo de vida dos seres humanos. Muito bem, é o desenvolvimento dos seres humanos, crescimento. O tempo da natureza está relacionado aos fenômenos naturais, desde um sol, desde uma chuva, até mesmo um tornado, até mesmo uma tempestade, um tsunami, tudo isso, tá bom? E por último, nós temos o tempo histórico. O que vai ser o tempo histórico? Alguém já sabe o que é? Só pelo nome a gente consegue já ter uma compreensão sobre o que é o tempo histórico. O tempo histórico são os acontecimentos importantes, olha só, acontecimentos importantes que marcam um povo, uma nação ou às vezes a humanidade. Como exemplo, poderíamos citar uma guerra, a construção de uma grande obra, a descoberta de uma cura, tá bom? Então, considera os fatores humanos como desenvolvimento da tecnologia e cultura para dividir o tempo. Então, alternativa B, a resposta é o tempo histórico, certo? Marquem aí. Dá um minutinho para vocês marcarem, tá bom? Então vamos passar para a próxima questão. E essa aqui é a atividade adaptada, tá bom? Número 4, que diz assim: numere a que tipo de fonte pertencem esses documentos. Se eles são fontes visuais, número 1, fontes escritas, fontes materiais ou fontes orais. Nós vamos ler aqui e identificar se eles são visuais, escritos, são fontes materiais e orais, certo? Jornais, o que vocês acham? Jornais, eles são fontes materiais, são fontes escritos, visuais ou orais? Quem falou que jornais são fontes escritas está correto, tá bom? É importante até lembrar isso,
que as fontes escritas, elas são muito importantes para a história, tá bom? E quais são os tipos de documento escrito que a gente pode exemplificar, além dos jornais? Temos diários, relatos de viagens, tá bom? Temos obras de literatura. Então, assim, tudo isso ele pode ser um exemplo de fonte escrita, tá bom? Então, aqui é o número 2, certo? Coloca aqui o número 2. E fotos? O que vocês acham? Fotos são fontes materiais, escritos, orais ou visuais? As fotos, elas vão ser fontes, quem sabe? Fontes visuais, porque eles são também chamados de fontes iconográficas. Pode ser, além de fotos, pode ser imagens, pinturas, anúncio de publicidade, tá bom? E outros. Então, fotos aqui vai ser o número 1, fontes visuais. Colocaram já no caderno de vocês, no papel? Os brinquedos. Os brinquedos, eles vão se encaixar aonde? Os brinquedos, eles vão se encaixar nas fontes materiais. Muito bem, nas fontes materiais. Por quê? Quando falamos de fontes materiais, estamos falando de vestígios concretos, produzidos por mão humana. Então, é tudo aquilo que nós podemos tocar, que nós podemos sentir. É um exemplo, além dos brinquedos, pode ser instrumentos de trabalho, potes de barro, roupas e outros, tá bom? E entrevistas, o que vocês acham? Quais são as entrevistas? Tá? As entrevistas, elas vão se encaixar nas fontes orais, número 4, tá bom? Entrevistas é o número 4, fontes orais. Por quê? Vamos falar um pouquinho sobre a história oral rapidinho? A história oral é uma metodologia de pesquisa que consiste em realizar entrevista com pessoas. E essas pessoas, elas vão testemunhar sobre algum acontecimento importante, tá bom? Ela é feita a partir de uma entrevista. Então, assim, a fonte oral é feita a partir de uma entrevista, certo? Então, nós já temos a resposta de todos. Jornais vai ser o quê? Jornais vai ser a fonte escrita, número 2. Fotos vai ser fontes visuais, número 1. Brinquedos vai ser fontes materiais, número 3. E entrevista vai ser fontes orais, número 4. Vamos passar. Essas imagens retratam qual período da história? Aqui um rapaz no computador, tá bom? Olha aqui o homem indo para a lua, um celular representando assim uma tecnologia avançada. Está relacionado à idade antiga, idade média, idade contemporânea ou idade moderna? O que vocês acham? Essas imagens estão relacionadas à idade contemporânea. Muito bem, idade contemporânea. Correto. Agora aqui, ainda é do adaptado, tá bom? Essas imagens retratam qual período da história? Aqui nós estamos vendo um ser humano se aquecendo no fogo, tá bom? Aqui, ó, alguns seres humanos jogando pedras para matar um animal. No caso, eu acredito que seja a sua caça. E eles estão tentando matar o animal jogando pedras. Olha aqui as roupas rústicas. Essas imagens retratam qual período? Idade média, idade antiga, pré-história ou idade moderna? O que vocês acham? Elas retratam a pré-história. Quem falou que a letra C, pré-história, acertou, tá bom? A pré-história. Então, marquem aqui a letra C. Vamos passar. A número 6, ela diz o seguinte: quando a pré-história iniciou e quando terminou? Então, vamos lá. A pré-história é o período do passado da humanidade que vai desde o aparecimento do homem, olha aqui, aparecimento do homem até o surgimento da escrita. Isso abrange milhões de anos. Antes de 4000 a.C. e terminou com a criação da escrita em 4000 a.C., tá bom? A história, pré-história, ela é dividida em paleolítico e
Neolítico, a gente estudou até isso em sala de aula, que eu apresentei para vocês, que eu falei assim, que no Paleolítico as pessoas viviam uma vida nômade, se lembra? Uma vida nômade. E no Neolítico as pessoas viviam uma vida sedentária, tá bom? No Paleolítico eles já praticavam a agricultura, tá bom? E no Paleolítico também temos aí a parte da descoberta do fogo, certo? Então, assim, um pouquinho sobre a pré-história. Vocês já sabem. No livro tem a resposta também, tá bom? A respeito da pré-história, há vários vestígios que podem ser usados na pesquisa sobre a vida dos seres humanos. Cite quais são esses vestígios. Isso aqui também a gente respondeu em sala. Você pode falar instrumentos de caça e pesca, você pode falar roupas, potes de barros, esculturas, pinturas, tá bom? Um dos mais antigos e o que nós chamamos de arte rupestre, que são as criações artísticas feitas em rochas e em cavernas durante a pré-história. Beleza? Sobre a arte rupestre, só mesmo para conhecimento de vocês, os pigmentos utilizados para realizar aquelas pinturas nas cavernas, elas eram materiais facilmente encontrados na natureza, como argila, como minerais, como carvão, ossos, tá bom? Como vegetais. E eles usavam esses produtos para fazerem essas imagens, tá bom? Nas cavernas. Então, nós já respondemos essa também. Qual a função do arqueólogo e do paleontólogo? Bora lá! Lembrando que eu estou explicando, mas vocês vão transmitir para o caderno de vocês da forma como vocês compreenderem nas suas próprias palavras. O que é o arqueólogo? O que são os arqueólogos? Qual a função deles? Bom, os arqueólogos são pesquisadores que estudam o costume e a cultura de povos antigos através de materiais como fósseis, artefatos, monumentos e etc. São materiais esses que restou da vida desses povos passados, tá bom? Já o paleontólogo, ele já é um pesquisador que estuda as formas de vidas existentes em períodos passados a partir dos seus fósseis. No número 9, a pergunta é o seguinte: sobre o período neolítico, marque um X na alternativa correta. A letra A. O desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais ocorreram no período neolítico? Letra B. Os neolíticos viviam apenas do nomadismo? Letra C. Nesse período eram pouco numerosos? O que vocês acham? Vamos começar aqui pela letra C? No período neolítico, eram pouco numerosos? Não, na realidade a gente estuda que houve o crescimento. Pouco numerosos eram no período paleolítico, tá bom? No período neolítico já vai haver crescimento populacional, tá bom? Os neolíticos viviam apenas do nomadismo? No neolítico eles viviam do nomadismo? Vocês lembram o que é o nomadismo? No neolítico as pessoas eram nômades. Nômades eram aquelas pessoas que não possuíam uma habitação fixa. Não, então essa daqui, ó, os neolíticos viviam apenas do nomadismo? Não, essa aqui então ela está errada, tá bom? No neolítico eles não viviam apenas no nomadismo. No neolítico eles já vão ser pessoas sedentárias, ou seja, devido à agricultura. A agricultura ele vai levar essas pessoas no neolítico a se tornarem pessoas sedentárias, ou seja, elas já vão se fixar em um lugar e vão parar de praticar o nomadismo. Letra A. O desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais ocorreram no período neolítico? Isso é verdadeiro?
Sim, isso tudo aconteceu no período neolítico, o desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais. Então, a correta é a letra A, tá bom? O que seria um grupo nômade e um grupo sedentário? A gente acabou de ver o que seria um grupo nômade e um sedentário, né? Nômades são os povos que não possuem habitação fixa, que se deslocam constantemente em busca de alimentos, em busca de pastagens, tá bom? E os sedentários são chamados aqueles povos que possuem habitação fixa, que já vai ser a característica do Neolítico, tá bom? Essa aqui é a atividade adaptada. A imagem ao lado representa uma pintura rupestre. Coloque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Olha aqui, eu coloquei a imagem de uma figura rupestre. Vamos descobrir se elas são verdadeiras ou falsas. Essa pintura possui uma técnica impossível de ser realizada? A pintura rupestre, ela é uma técnica impossível de ser realizada. Nenhuma outra pessoa ia conseguir fazer um desenho numa caverna desse jeito? Errado, né? Mentira, isso aqui é letra falsa. Ao contrário, os desenhos, eles eram... Pode observar como eles eram bem simples. Olha aqui, dá para ver? Pois é, então essa primeira é falsa, tá bom? Coloca aqui a letra F de falso. Aqui, pinturas feitas nas paredes de caverna, das cavernas. A pintura rupestre era feita na parede de caverna? Sim, nas rochas e paredes de cavernas. Então, essa daqui é verdadeira. Coloque o V bem aqui, tá bom? Próximo. Pinturas feitas apenas no chão. Pinturas feitas apenas no chão. Eles não pintavam em nenhum outro lugar, só no chão. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Isso é falso, porque a gente acabou de ver que eles pintavam nas cavernas, nas paredes, não é mesmo? Então, isso aqui é falso, letra F. O próximo. Essas pinturas são fontes históricas? Isso é verdadeiro ou é falso? Essas pinturas rupestres são fontes históricas? Sim, elas são fontes históricas. Elas são uma das fontes mais importantes que nos faz compreender sobre esses povos, essas primeiras civilizações, esses primeiros povos, tá bom? Então, esse aqui é verdadeiro, correto? Coloquem no caderno de vocês. E chegamos no fim da nossa aula. Hoje nós fizemos a correção, tá bom? Do nosso exercício de fixação. Lembrando, como eu falei no início, tá? Depois da nossa semana de prova, eu vou estar solicitando essas atividades no caderno, tá legal? Então, aproveitem aí a nossa aula. Hoje e amanhã nós vamos estar fazendo a nossa correção. Então, tá? Um beijo, até amanhã e Deus abençoe todos vocês.